Boa tarde. Vou falar sobre um projeto de pesquisa que se chama Análise Preliminar da Deixa Espacial e Temporal e seus efeitos no processo dialógico. Orientadora Rosana Regota Naves, do Instituto de Letras. Meu sumário consiste em introdução, metodologia, resultados e conclusão. Meu referencial teórico que eu escolhi foi sintaxe dialógica, que é uma área da linguística cognitiva que compreende a língua em um processo de diálogo, em um processo interacional. Ela entende que quando um interlocutor é adicionado na conversa, né, adicionado no contexto, certos fenômenos da língua começam a ocorrer. Fenômenos como ressonância, paralelismo, ou seja, o falante começa a selecionar e reproduzir trechos da conversa e a conversa começa a sofrer um processo de espelhamento. E a minha intenção foi entender se o meu objeto de estudo, que são os deíticos temporais e espaciais, tem algum papel, alguma influência nesse processo de ressonância e de seleção e de reprodução dessas partes do diálogo. A metodologia que eu encontrei foi escolher um corpora. O corpus que eu encontrei foi o CRPC oral, que é um corpus de português. E os meus critérios foram selecionar trechos, diálogos com mais de 3 trechos com deíticos presentes. E as minhas etapas de análise consistiram em identificar as ocorrências dos deíticos, agrupar as ocorrências segundo as categorias do Williams, que é o autor que eu usei, e, por último, observar as ocorrências dos deíticos nos contextos de diálogo, correlacionando com o fenômeno de ressonância para ver se esses deíticos tinham alguma influência e que influência nesse processo de ressonância e espelhamento. Os resultados. Eu selecionei primeiramente eu fiz a divisão em 2 grupos. Primeiro, o grupo 1 seria composto por deíticos que são núcleos de sintagma, como aqui, lá, perto, então carregam a principal informação. E o segundo grupo, que são elementos perifrásticos, ou seja, não são não são núcleos de sintagma, como essa casa, aquela pedra, por exemplo, que só acompanha o núcleo da informação, que é o substantivo. Depois disso, eu agrupei essas 2 divisões nas categorias de Williams, que seriam os deíticos puramente deíticos, os deíticos e anafóricos, os puramente anafóricos e nem deíticos nem anafóricos, porque eu entendi que seria mais específico para análise. E fui analisar os deíticos que sofreram ressonância, que foi só um. Só teve um trecho que sofreu ressonância que tinha a presença de um elemento deítico. E o que eu observei foi o único deítico que sofreu ressonância era um deítico do grupo 2, que era um elemento perifrástico, e foi a frase, aquela igreja de Santo Antônio. Depois ela foi espelhada pelo segundo interlocutor, como aquela que tem um órgão. Então, aquela que tem um órgão, ele veio sozinho, então ele está atuando como o núcleo do sintagma, mas ele ainda assim está carregando a principal informação dessa frase. O que está ressonando aqui não é o deítico em si, não é o deítico como núcleo puro, mas o próprio substantivo, porque aquela igreja que está sendo ressonado aquela que tem um órgão é o substantivo. Então, o que eu percebi foi que dava para ser construído uma hipótese. Então, a minha pesquisa me levou à construção de uma hipótese que seria: o falante tende a reproduzir as partes onde há mais material lexical, geralmente retomando o núcleo do sintagma. Ele pode ser ou não retomado através do deítico, como nesse exemplo, que foi retomado através do deítico. Mas o que importa mesmo para a ressonância, aparentemente, seria onde tem mais material lexical e não o deítico em si. O deítico não teria um papel tão grande. E essa foi o que me levou. A pesquisa me levou à construção dessa hipótese de pesquisa, que vai ser explorada em outras pesquisas, provavelmente no mestrado, é a minha intenção. E agradecimentos à minha orientadora. Muito obrigada.